Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Legal. Hoje nós vamos para mais uma aula aí da nossa frente 4, frente de fisiologia vegetal. A gente vai falar um pouquinho sobre transporte de seiva na planta, tá? Então nós vamos trabalhar aí basicamente dois módulos, né? Que é o módulo 20 e 21. Transporte de seiva mineral é o módulo 20 e transporte de seiva orgânica é o módulo 21. Nós vamos trabalhar esses dois módulos aí unidos, ligados, tá? Então, transporte, né? A gente sabe muito bem, a gente fala desde o estudo lá da sistemática vegetal, que algumas plantas desenvolveram uma característica extremamente importante no ambiente, que são os vasos condutores de seiva, né? O xilema e o floema. São termos aí que a gente usa ao longo do estudo da botânica o tempo todo, né? Xilema, floema, os vasos condutores de seiva. Então, as plantas, as briófitas não possuíam vasos condutores. A partir de pteridófita, essa estrutura, então, torna-se presente, favorece ainda mais a adaptação dos vegetais no ambiente terrestre. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que acontece, né, o transporte, como que ocorre aí o movimento de seiva bruta, o movimento de seiva elaborada, quais os princípios físicos que estão atuantes aí nesses dois processos, beleza? Então, vamos lá. As angiospermas, basicamente, tem então o xilema e o floema. Vamos pegar como modelo aqui as angiospermas, tá? Então o xilema, tá aqui a imagem bem clara para a gente entender, né? O xilema seta para cima, né? Ou seja, o xilema é aquele que vai retirar a seiva bruta do solo. O que é a seiva bruta? É a água e os sais minerais. Muito bem, isso tudo tá onde? No solo, tá lá na terra, no substrato. A planta, então, a partir das suas raízes, ela consegue captar esse material e transportar isso através do vegetal, graças à presença de vasos chamados xilema, ou também aí os vasos lenhosos, o lenho, né? Lenho ou xilema. Então, o xilema vai ser responsável por transportar a seiva bruta. Ao passo que aqui ao lado o floema, né, a seta invertida, tá vendo? Então o floema ele vai fazer o processo inverso, ele vai transportar a matéria elaborada, a seiva elaborada, também conhecida como seiva orgânica. E o que é essa seiva elaborada? O que seria essa seiva orgânica? Ela nada mais é do que a matéria orgânica produzida na fotossíntese, galera. A planta, quando faz fotossíntese, ela produz o quê? Alimento, né? A gente sempre fala isso. A fotossíntese é o fato de a planta produzir o seu próprio alimento através da luz. Muito bem. Então a planta utiliza a luz, utiliza o gás carbônico, utiliza a água e pá! Produz aí a matéria orgânica, produz a glicose. Vamos pegar a glicose aí como a base da matéria orgânica produzida pelos vegetais, né? Depois ela constrói outros componentes mais complexos, o amido, a celulose, outros elementos mais, né, a sacarose. Mas vamos pegar aí a glicose como a base. Então a planta produz a glicose lá nas folhas. E aí ela tem que transportar esta matéria orgânica, ela tem que alimentar o resto da planta, ela tem que nutrir o restante do vegetal. Então ela vai transportar esse alimento através do floema. Olha aí que simples. Então o xilema é o transporte da seiva bruta, da água e dos minerais, matéria inorgânica. Ao passo que o floema vai transportar a seiva elaborada, o alimento, os açúcares que foram produzidos pela planta. Então ela vai transportar esse material ao longo de todo o vegetal. A gente chama de vasos floema ou vasos liberianos, liber, tá? Então, vaso lenhoso ou xilema, transporte de seiva bruta. Vaso liberiano ou floema, transporte de seiva elaborada. Beleza? Vamos embora então. O xilema, ou o lenho, né? Ele conduz então a água da raiz para as folhas, né? Então ele, além disso, pelo fato de as paredes dos vasos xilemáticos serem muito rígidas, muito firmes, elas acabam também atuando na sustentação do vegetal. Olha que interessante. Se a gente pensar numa árvore, numa planta de porte grande, né, que não vai ter esqueleto, não tem osso que nem nós temos ossos, esqueleto, cartilagem e tal. A planta não tem. Então ela precisa de algumas formas de sustentar o seu peso, sustentar a sua massa. Pensa numa árvore de, sei lá, 60 metros de altura, como que ela sustenta
toda a sua massa? Graças a estruturas como os vasos do xilema, os vasos lenhosos, eles também apoiam, sustentam o peso do vegetal. Eles funcionam como colunas sustentadoras da planta, tá? Então, os vasos do xilema auxiliam, além de fazer o transporte da seiva bruta, eles também auxiliam a sustentação do peso, da massa da planta, beleza? As células presentes ali são chamadas de traqueídeos. São essas células que vocês estão vendo na imagem aí, ó, uma imagem amplificada, né? Ampliada. Vocês estão enxergando aqui as células chamadas traqueídeos, né? Que parecem traqueias, parecem canos, parecem tubos, né? Também são chamadas de elementos de vaso. Então, os traqueídeos, ou elemento de vaso, chame como quiser, são as células responsáveis por transportar a água e os minerais lá da raiz até a folha. Lembra? Pensa numa estação de trem, né? Quando você pega o trem ou o metrô, você pega numa estação e para 2, 3, 4, 10 estações adiante. Né? Então imagina que a estação inicial é lá na raiz, onde a água inicia o seu transporte dentro da planta, e ela termina esse transporte lá nas folhas, onde essa água vai ser utilizada, a água e os minerais vão ser utilizados aí pelo vegetal na produção da fotossíntese, né? No processo de fotossíntese. Beleza? Então, esse aí é o nosso xilema. Aqui tem uma imagem mostrando os traqueídeos de uma outra maneira, né? Uma maneira mais didática, dá para ver que elas são fundidas aqui, ó. Essas células têm paredes onde elas estão ligadas e há um espaço oco aqui, né? Uma passagem livre no seu interior. Aqui nós estamos vendo um corte transversal, então você está vendo por dentro, né? Essa passagem é como se fosse literalmente um cano, literalmente, né? Os traqueídeos eles são como tubos, né? Por onde a seiva bruta vai percorrer. Eles têm paredes bem estreitas, né? Tem essas pontuações, esses pontos ali, né? Que fazem parte aí da célula do vaso para passagem, literalmente, aí da água de um vaso para o outro. Então, esses traqueídeos aí são células extremamente importantes para o vegetal para que ele possa realizar aí o movimento de ar. Já o floema, né, ou liber, é o contrário, ele vai transportar a matéria orgânica já produzida pós-fotossíntese, né? Então ela foi produzida nas fases clara e escura da fotossíntese, posteriormente ela é então transportada para o restante do vegetal. O destino final, a gente vê sempre a seta apontando lá para o solo, para a raiz. Por que essas setas apontam para a raiz? Vai tudo para a raiz? Não vai tudo para a raiz. Vai ser distribuído para a planta, mas a parte maior, o excesso todo vai para a raiz. Lá na raiz, geralmente, ocorrem as áreas, as zonas de armazenamento, né, de matéria orgânica. Ou seja, o amido, todos aqueles açúcares produzidos, eles ficam armazenados principalmente na raiz e também no caule. Então, por isso que a gente vê as setas direcionando em direção ali à raiz, né, levando para a raiz, porque lá é o destino final, digamos assim, que vai ser o armazenamento do floema, o armazenamento da matéria orgânica, tá? Então, essa matéria orgânica ela é distribuída por toda a planta, todos os galhos, frutos, todo mundo vai receber um pouco dessa seiva produzida pela planta. É o que nutre, gente, é açúcar, é energia. Tudo que a planta realiza, reprodução, flor, fruto, tudo que ela produz, todos os materiais que ela gera, todo o grão de pólen, tudo que a planta faz, os hormônios que ela produz, tudo isso depende de energia. A planta precisa de energia, ela precisa de nutrientes. E ela tira os seus nutrientes a partir do floema, que é a matéria orgânica produzida na fotossíntese. Olha como é importante o floema, né? Ou o liber. Já as células daqui são chamadas de elementos do tubo crivado, né? Repetindo, elemento do tubo crivado é o nome da célula responsável pelo transporte da seiva elaborada, tá? Ela tem umas paredes porosas, né, com poros, por onde aquela seiva vai escapando, ela vai percorrendo ali e se espalhando ao longo dos tecidos vegetais, né? Então tá aqui a imagem, essa aqui no centro é a célula do tubo crivado, né? Então a gente consegue observar crivos aqui, placas nas extremidades, ó, tem placas como tampas, né, na ponta dessa célula, e essas placas também têm perfurações, tem crivos, ela é todo perfurado, tá vendo? Por isso que chama elemento do tubo crivado. Crivado significa furado, perfurado, tá? Então são células longas, né? Células
longas e elas são ligadas, né? Uma a outra, elas vão tendo pontos de ligação ali desde o início até o topo, tá? Então aqui tem a placa entre elas, existem placas com crivos que também permitem a passagem dessa seiva. Aqui dentro está sendo transportada então a seiva elaborada, a matéria orgânica, os açúcares que foram produzidos na fotossíntese. Obviamente que há um arrasto de água juntamente com esses açúcares, né? Gerando aí uma seiva líquida, né? Precisa de um líquido para andar com isso aí, para movimentar, para arrastar esses açúcares. E logicamente que a água também participa desse movimento. Beleza? Então, essas são aí as células do xilema e do floema. Temos algumas diferenças aqui que a gente pode notar entre elas, né? Os traqueídeos são as células do xilema e o elemento do tubo crivado é a célula do floema. Né? Então tá aqui, ó, as células do xilema. Então são curtas, mais curtas e largas, né? O calibre é maior, eles são mais largos, né? Maior calibre. Apresentam essas pontuações aqui laterais, perfurações nas paredes, né? Ó. Aqui, ó, o xilema. Certo? Perfurações nas paredes terminais e pontas maiores. Já que os traqueídeos, né? Os traqueídeos são alongados e fininhos. Os traqueídeos são aqueles responsáveis pelo transporte da seiva bruta, eles são bem finos. A gente vai falar daqui a pouco por que eles são tão finos, porque há uma coesão, há um princípio importante das moléculas de água contra as paredes desses traqueídeos. Então a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco por que ele tem essa característica, né? As pontuações laterais e nas pontas, tá? Então, eles têm aí algumas peculiaridades, né? Os vasos do floema são mais largos, ao passo que os vasos do xilema são mais estreitos, né? Os vasos do floema vão apresentar aí aqui, ó, né? Eu tô apontando errado, que os vasos do xilema do floema vão apresentar essas pontuações, as placas crivadas aí, né? Ao passo que os traqueídeos são bem estreitos aí para a coesão dessas moléculas de água que ocorrem no seu interior. Muito bem. Nós temos aqui uma teoria para o transporte, duas teorias, na verdade, né? Uma delas é a teoria de Dickson, que ela é usada para a seiva bruta. Vamos falar de seiva bruta agora, de xilema, tá? Então, chamada teoria de Dickson ou teoria da sucção das folhas. Olha só esse nome, hein? Vem a calhar, sucção. A folha está sugando a água. Interessante, a gente falou disso no módulo anterior. A folha é a responsável por fazer o movimento de água. Por isso que a folha precisa transpirar. Então a gente começa todo o processo aonde? Na transpiração. Para que um movimento de água ocorra na coluna d'água dentro da planta, é necessário que a planta transpire. Então, a planta vai evaporar a água, fazendo com que diminua o potencial hídrico da folha, né? Diminui o potencial. Com isso, a água pode, então, entrar e invadir as células da folha. Então, para isso, ela precisa transpirar. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer lá na raiz? Né? Na raiz, o baixo potencial hídrico, né? Então a raiz está com menor potencial em relação ao solo, faz com que a água do solo entre na raiz por osmose. Olha que legal, por osmose. Por que osmose? Porque os sais estão concentrados nas células da raiz. Então os sais atraem, né? A osmose vai ocorrer porque a água do solo vai penetrar as células da raiz, ela vai ser absorvida por osmose. Né? Então, o baixo potencial hídrico da raiz, está escrito aqui, ó, provoca a entrada de água do solo que se desloca por osmose. Né? Então, o movimento de água lá na raiz, quem realiza é a osmose. Tá? Por que essa osmose ocorre? Porque nós temos uma alta concentração de sais no interior das células da raiz, fazendo com que a água seja, então, absorvida. E lá em cima, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Evapotranspiração. A planta está transpirando, liberando vapor de água, fazendo com que a água lá embaixo possa ser absorvida por osmose pela raiz. E aí, então, acontece um movimento. E esse movimento ele é causado pelo princípio da coesão. Isso. O que vem a ser a coesão? Né? Há uma coluna de água. Essa coluna ela é mantida constantemente. As moléculas estão sempre ali naquela coluna. Se a gente tirar aquela água dali, ela não tem como chegar até as folhas, ela não vai ter como ter força para subir. Entendam que uma planta não tem motor. Né? Se você pensa num prédio, como é que a gente manda água lá para o último andar de um prédio? Manda através de bomba, um motor elétrico ligado lá embaixo, aquele motor bombeia e joga aquela água através de um cano lá para cima.
para o reservatório lá de cima, né? Então, para que a água consiga subir na planta, não tem motor, não há uma energia que empurra essa água lá para cima. Portanto, ela precisa obedecer o princípio da coesão. Ou seja, uma coluna de água do xilema é mantida pela coesão das moléculas de água. Ou seja, elas estão unidas fortemente. Como? Pelas pontes de hidrogênio. Olha aqui que eu pus, que legal. Então, as moléculas de H2O aqui, ó, ligadas por pontes de hidrogênio, né? Os hidrogênios sempre ligados às moléculas de oxigênio aqui por pontes. E essas pontes são as grandes responsáveis aí pela coesão. Então, se a gente respeitar transpiração, coesão, tensão, a gente consegue realizar o movimento de água através dos vasos do xilema. Por maior que seja essa planta, ela pode ter 100 metros de altura. Se ela respeitar esses princípios, se houver um processo de transpiração paralelo a um processo de absorção lá da raiz, né? Ela consegue então movimentar aí os seus fluidos brutos dentro dos seus vasos, né? E a coesão é a força física que prende essas moléculas às paredes ali das células dos traqueídeos, né? Então, aquela força entre as moléculas de água faz com que ela consiga subir. A gente pode aplicar aqui também um princípio importante que é a capilaridade. Olha que legal. Se você fizer o teste do canudinho, né, você pegar uma Coca-Cola para tomar por um canudinho transparente, o que vai acontecer? Você vai observar que a água na Coca-Cola ali do nível, né, o nível da Coca-Cola sempre estará acima dentro do canudo e abaixo dentro do copo. Por que isso? Porque o canudo ele é estreito e esse canudo estreito faz com que o nível esteja sempre acima do nível do copo, né? E isso é tão interessante que quanto menor o calibre daquele canudo, ó, tem um canudo grosso, aqui outro mais fininho, um bem fininho. Notem que o nível da água dentro daquele canudo mais fininho, ele é mais alto ainda. Por que ele ainda é mais alto dentro? Faz esse teste, pega um canudinho transparente, enfia ali no refrigerante, você vai ver que o líquido vai ficar sempre acima dentro do canudo. Por quê? Porque ele é mais estreito. Então as moléculas de água que estão ali naquele líquido, elas tendem a ficar presas às paredes e elas acabam criando uma força que empurra essa água para cima. Né, o princípio da capilaridade. Então, quanto mais estreito for o calibre deste vaso, maior vai ser o nível de água que a água vai alcançar. Se a gente aplicar isso numa árvore, olha que legal que esse esquema, ó. Aplicou o princípio do canudinho numa árvore, olha que legal. Então, imagina que aqui, ó, o frasco seja o solo, cheio de água, né? E o canudo aqui seja representado pelo traqueídeos, pelas células do xilema. Olha que legal, quanto mais estreito é o traqueíde, maior vai ser o deslocamento de água dentro deste vaso. Olha aí que legal. Por isso que os vasos do xilema são vasos muito delgados, muito estreitos, né? Isso faz com que a coluna d'água consiga atingir aí um nível bem alto, né? Por isso que árvores altas conseguem receber o líquido lá nas folhas mais altas, respeitando também, além da transpiração, coesão e tensão, nós temos também aí a capilaridade, né? Ela ocorre no estado líquido e é graças a ela que as plantas conseguem transportar até as folhas a água que retiram do solo. Então essa água ela vai sendo literalmente levada por um fenômeno físico da capilaridade. Então quanto mais estreito for este capilar, maior vai ser o nível que a água vai conseguir atingir. É como se fosse um elevador, né? Isso é muito interessante. Por isso que as plantas conseguem mandar água, né, a distâncias muito grandes, metros e metros, certo? Muito bem. Esse aqui é um experimento que é muito interessante, é usado um frasco, um nanômetro, né? Um manômetro, perdão. Esse manômetro tem uma solução de mercúrio aqui dentro, tá? Tem uma solução de mercúrio e uma graduação. O que vai acontecer? Tem uma raiz decapitada, inserida num tubo de borracha. Aqui tem uma solução que vai exudar. O que é essa solução exudada? Essa planta está enterrada, obviamente, num solo com água. Ela está retirando a água está entrando nesse tubo e está indo aqui, ó, no interior. Essa parte aqui, essa solução exudada, é a água que a planta está retirando do solo. E, consequentemente, essa água entrando, ela vai empurrando essa solução de mercúrio para cima. Conforme ela vai empurrando, a gente vai marcando aqui a graduação em que encontra-se o mercúrio. Então a gente consegue observar quanto cada espécie de planta absorve de água por hora. Olha que legal. Então o cientista vai lá, corta a raiz, coloca nesse tubo,
a solução vai entrando no tubo, vai empurrando aquele mercúrio que é menos denso do que a solução, e esse mercúrio então vai se movendo e marcando a graduação para que nós possamos ver aí quanto que essa planta está absorvendo de água. Então esse experimento ele é próprio para medir aí a quantidade de água absorvida pelo xilema através aí das raízes. Legal? Beleza. E agora, por último, a gente já falou da teoria que explica o transporte de seiva bruta. E agora nós vamos falar da teoria do transporte da seiva elaborada. Ela é chamada teoria de Muncke, né, ou teoria do transporte em massa de Muncke. Então, o Muncke foi o cara que desenvolveu essa tese física, né, sobre como acontece aí o processo. Então, nós temos aqui, galera, olha que legal, um experimento, né? Esse experimento ele é muito interessante. Aqui nós temos um frasco A e ao lado um frasco B. Esses dois frascos estão preenchidos com água pura, né? Água pura é água destilada, né? Água livre de sais. Então, tem uma água pura aqui, uma outra água pura aqui. Muito bem. O que que acontece? Nós temos dentro desses frascos um osmômetro. Osmômetro é o quê? É uma membrana que vai responder ao processo de osmose, óbvio. Então, aqui dentro tem que ter uma concentração maior ou menor do que o frasco e a gente vai ver o movimento de entrada ou saída de água. Então, nós temos o osmômetro 1 e ao lado nós temos no outro frasco B o osmômetro 2. Muito bem. Ligados a esses dois osmômetros está um outro tubo transparente, que é esse tubo de vidro 1. Então, o tubo de vidro 1 está ligando o frasco A ao frasco B, ligando o osmômetro 1 ao osmômetro 2, tá? E lá no final, entre os dois frascos A e B, há um segundo tubo de vidro ligando os dois frascos aqui, que é o tubo 2. Então, eles estão sendo ligados aqui, há um percurso aqui, vocês podem observar que está tendo um percurso, desde o osmômetro 1, passando pelo tubo de vidro 1, pelo osmômetro 2, atravessa o tubo de vidro 2. Muito bem. Por que tudo isso, professor? Explica pra gente o que está acontecendo aí. Muito bem. Então, aqui a gente tem água. Dentro desse osmômetro, nós temos uma solução concentrada. Veja bem, ela está mais concentrada. O que acontece na osmose quando nós temos um meio mais concentrado? Ele absorve água. Então, a água desse frasco atravessa essa membrana. Vejam bem, só quem atravessa é a água. Os elementos que estão concentrados aqui dentro ficam lá dentro do osmômetro. A água apenas que atravessa a membrana e enche aqui o osmômetro. Quando esse osmômetro vai enchendo, essa água tem só um lugar para ir. Ela vai então preenchendo aqui o tubo de vidro 1. Essa água vai preenchendo o tubo de vidro 1, certo? Muito bem. Só que nisso, ela vai arrastando ali consigo a solução que está em concentração no osmômetro 1. Aí que está o X, cara. Aqui temos uma solução. Vamos entender que essa solução sejam açúcares, sacarose. Tá aqui, ó. Açúcar, tá? Você tem açúcar e você tem água. O que acontece? Conforme a água vai entrando, ela vai empurrando esse açúcar por dentro do tubo 1. E aí o açúcar com água vai passando pelo tubo 1 até que ele chegue ao osmômetro 2. Olha que legal. Chegou. Então aquela solução, aqueles açúcares são trazidos para o frasco B através da força da osmose. Olha que legal. Chegando aqui no frasco B, o que acontece? Aquela água, ela então vai sair de dentro desse osmômetro, né? Ela vai saindo de dentro do osmômetro. Por quê? Porque ela vai encontrando aqui um ambiente menos concentrado, né? Uma solução diluída. Então essas moléculas de água tendem a sair de dentro do osmômetro, certo? Conforme essa água sai do osmômetro, olha ela voltando aqui pelo tubo 2, olha que legal. Ela vai para onde? Ela vai lá para o tubo, para o frasco A, onde tudo começou. A água, então, ela veio do frasco A, caiu no frasco B, arrastando consigo os açúcares, aí que tá o X, né? O açúcar foi trazido pela água, e aí essa água chega aqui, então ela sai de dentro do osmômetro 2 e ela retorna para o frasco A através do tubo de vidro 2. Olha que legal a água passando aqui novamente, né? E aí começa tudo de novo. Então, qual é a força responsável pelo arrasto do açúcar? É a osmose. Olha que legal. Então, a osmose, ela é a grande responsável. Se a gente for fazer uma relação na planta, então quem seria quem aqui? O frasco A seria a folha
Olha que legal, presta atenção. O frasco A representa a folha, né? Por que ele representa a folha? Porque a folha é mais concentrada. Por que a folha é mais concentrada, professor? Porque a folha está fazendo fotossíntese, galera. Se a folha está fazendo fotossíntese, ela está com uma concentração de açúcares maior. E a água, então, da raiz está chegando. Ou seja, se a água está vindo da raiz, o que representa o tubo de vidro 2 aqui? Ó? A raiz. Isso mesmo, a passagem do xilema, né? Ó, xilema. E o frasco B representa a raiz. A água está toda na raiz e ela vai indo através do xilema até a folha. E o frasco A representa a folha. Então vamos lá. Frasco A é a folha da planta, frasco B é a raiz da planta. Tubo de vidro 2 é o xilema, e óbvio que o tubo de vidro 1, que está arrastando o açúcar aqui, é o floema, né, galera? Olha que legal, que vai da folha em direção à raiz. Olha que legal o experimento de Munk, né? A tese aí de Munk, que é o arrasto do açúcar, o fluxo em massa de água e açúcares produzidos na fotossíntese. Então, de novo, ó, resumindo, frasco A representa a folha. O osmômetro está cheio de uma solução concentrada. Faz com que essa água entre nos vasos aqui do floema e arraste essa concentração de açúcares em direção ao tubo de vidro 1, que seria o floema. Esse tubo vai levar, então, esse material para onde? Para a raiz. Chegando na raiz, que é menos concentrada, né? A água sai de dentro dos vasos do floema, e aí, então, essa água se direciona novamente através do tubo de vidro 2, que é o xilema. Olha que legal, raiz. Como é que a raiz faz? Ela vai do xilema para as folhas novamente, tá? Então, esse experimento, ele comprova aí, ele mostra pra gente como que acontece o movimento de água. Então, tá aqui as definições que eu pus, né? Ó, o tubo 1 é o floema, né? Ó, tá aqui, ó, o tubo de vidro 1 é o floema, o tubo de vidro 2 é o xilema, tá aqui embaixo, ó. O osmômetro 1 representa as células da folha, do parênquima foliar, ao passo que o osmômetro 2 representa as células da raiz, que estão aqui no frasco B. Né? O frasco A seria a folha propriamente dita, e o frasco B, a raiz. Beleza, galera? Então a gente chama isso aqui de hipótese do arrastamento mecânico da solução, pus em destaque, né? Ou também hipótese do fluxo em massa da solução. Fluxo em massa é o que está acontecendo aqui no tubo 1, ó. Aquela água, quando ela foi absorvida por osmose na folha, ela acabou empurrando aqueles açúcares produzidos na fotossíntese, levando esses açúcares para toda a planta. Aqui nós temos um esquema mais legal ainda para você entender isso, né? Ó. Então aqui estão os vasos do xilema, a água está vindo lá da raiz, olha que legal, o recebedor de célula da raiz. A água, então, ela é puxada do solo por osmose, passa pelo xilema, olha que a água subindo. Lembrando que a força da água subindo é a coesão e a capilaridade, tá? Essa água chega, então, até o alto da planta. Imagina que aqui é o alto da planta, lá em cima, na árvore, né? Ela chega até a folha. Chegando na folha, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar quem na folha? Os açúcares, a sacarose. Olha aqui, as bolinhas representando a sacarose que foi produzida na folha pela fotossíntese. Então, quando essa água chega, ela junta essa sacarose e arrasta essa sacarose em direção ao restante da planta através do floema. Olha aqui, ó. Notem que agora nós já estamos no floema. Olha aqui os elementos de tubo crivado, né? Então, as placas crivosas aqui. Então, essa água arrasta esses açúcares em direção à raiz. Chegando na raiz, esse material fica armazenado dentro dos vacúolos aqui da raiz. Olha aqui que legal, os plastos de armazenamento da raiz, né? Então, todo esse material que foi produzido lá na folha, ele é arrastado pela água que vem no xilema por dentro do floema. Olha que legal. Então, o floema movimenta esses açúcares até as células recebedoras, que são as células da raiz. Beleza, galera? Muito bem. Espero, então, que vocês tenham entendido até aqui. Nós falamos aí do movimento de água, né, através do xilema, e o movimento da seiva elaborada, que é o floema. Percebam que os dois processos acontecem aí paralelamente, né? Um precisa do outro. Se eu não tenho absorção de água, eu não tenho movimento de seiva elaborada. Então eu preciso dos dois processos. E por último, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, dos módulos 20 e 21, vamos falar um pouquinho aí sobre os anéis de Malpighi. O que é anel de Malpighi? O cara descobriu que se ele removesse um anel aqui em volta da casca, tá vendo? Ó?
do tronco da árvore, ele removeu um anel, ele não cortou a árvore não, ele só arrancou um anel ali em volta da casca da árvore. E ele percebeu que depois de uns dias essa planta morreu, né? Por que ela morreu? Ela morre, né? Então ela perde suas folhas e morreu. Por quê? Porque ele interrompeu o fluxo de seiva elaborada. Olha que legal. Ele chega à conclusão, então, que nas extremidades daquele caule encontra-se o floema. Isso, o floema, que transporta a seiva elaborada. Da onde que essa seiva está indo? Ela está vindo das folhas para a raiz. A partir do momento que ele cortou, ele impediu o fluxo de floema. Então, ó, tá vendo que tá tendo um acúmulo aqui, ó, a seiva elaborada que veio das folhas vai ficando presa aqui, ó. Tá tendo um acúmulo de seiva elaborada, né? E aí, então, a raiz não recebe açúcares. E essa raiz, então, morre. A raiz morrendo, a planta toda morre, porque a raiz é a responsável ali por hidratar, por levar a água para a planta, né? Então, quando ele arrancou o anel de Malpighi aqui, houve um acúmulo de seiva elaborada. Olha que legal. Aí você fala, professor, mas que maldade, por que alguém faria isso, né? Que dó matar uma planta inteira arrancando um anel. Sim, lógico, ninguém vai fazer isso porque você vai matar a planta inteira. Mas você pode aplicar esse princípio aí dos anéis de Malpighi para produzir, por exemplo, um fruto mais doce. Olha que técnica de agronomia legal. Então, o que os caras fazem? Os agricultores, eles vão lá, eles cortam o anel só de um trecho da planta, de um galhozinho, né? E aí, o que vai acontecer? A seiva que está sendo produzida nessas folhas está indo para o fruto, não tá? Olha o fruto aqui. Então, a seiva, os açúcares vão todos para o fruto. E eles não conseguem passar daquele ponto onde houve a remoção do anel. Então, esse fruto fica extremamente concentrado de açúcares. Ou seja, a planta continua viva, porque eles não vão fazer isso em todos os galhos, é claro, para matar a raiz, né? Não tem por que matar a planta. Eles vão fazer isso apenas em alguns galhos. E nesses galhos que eles fizerem a remoção desse anel da casca, vai haver, então, uma concentração. Olha que legal. Vai haver uma concentração de açúcares naquele fruto. Né, eles fizeram o corte aqui depois, né, da folha, entre depois do fruto e depois das folhas. Então, ó, a folha produziu a matéria orgânica, essa matéria orgânica veio via floema, entrou no fruto, depois ela tentou passar por aqui e ficou presa. Então, há um acúmulo de seiva no fruto. Ela não consegue passar para ir para o restante da planta. Então, eles utilizam o princípio do anel de Malpighi para produzir frutos mais doces. Olha que sacada genial, meu. Genial. Então, eles descobriram uma maneira de produzir frutos doces, extremamente doces e mais nutritivos, sem destruir a planta por completo. Né? Até porque os anéis de Malpighi vão ser removidos aí em alguns galhos apenas e não na planta inteira, tá? Fazendo com que a planta se mantenha viva e, ao mesmo tempo, em alguns galhos, produzindo frutos mais doces. Beleza, galera? Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje aí sobre a condução, né, o transporte de seiva bruta e o transporte de seiva elaborada pela planta. Muito obrigado. Valeu a participação de